Bom, meus amigos, para encerrar esse ciclo de palestras, eu quero só fazer uma breve menção a respeito da Bíblia. Só para terminar, como era a estrutura desse livro sagrado? A Bíblia é o livro sagrado não apenas para os cristãos, mas também para os judeus. Por isso, a estrutura não se resume a apenas Antigo e Novo Testamento. Tá? Antigo Testamento integra a primeira parte da Bíblia cristã e completa o total da Bíblia hebraica. É dividido em Pentateuco, como já frisei na palestra passada. Pentateuco se compõe de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os livros históricos, quais são? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esther. Livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos. Livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias. O Novo Testamento, ao todo, são 27 livros que compõem o Novo Testamento. E foi escrito após o nascimento do Salvador, Jesus Cristo. Tem os evangelhos, são Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos sinópticos. Livro histórico, Atos dos Apóstolos, Epístolas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, Judas e o livro de Apocalipse de João, que é um livro profético. Pois bem, cada livro do Antigo Testamento foi escrito em um pergaminho individual. O pergaminho de Isaías é o trecho mais velho do Antigo Testamento. É provável que ele tenha sido escrito no ano 2 a.C. É provável. E que mais tarde Jesus tenha o utilizado em Nazaré. Vamos falar o que os judeus falam das Escrituras, o Tanakh. Tanakh é o nome do conjunto de livros sagrados para o judaísmo. Equivale ao Antigo Testamento. Contudo, sua divisão é diferente, estruturada em 2 pontos. Torá, a parte mais importante dessa divisão, é composta pelos livros Bereshit, que seria para nós o Gênesis, Shemor, que seria o Êxodo, Vaikra, que seria o Levítico, Bamidbar, seriam os Números, Devarim, Deuteronômio. Nessa parte estão registrados a origem do mundo e os primeiros indícios da humanidade. Nevim, parte que se refere aos profetas, é o Nevim. Ketuvim, última parte da estrutura, refere-se aos, abre aspas, escritos, fecha aspas, para o judaísmo. Deu para vocês terem... Ok. O livro de Eclesiásticos é uma curiosidade.
O livro de Eclesiástico, escrito por volta de 175 a.C., foi perdido. Mas no século passado, olha que milagres acontecem. Quando o Eclesiástico foi perdido por volta de 175 a.C., mas no século passado foram descobertos grande parte dos originais em hebraico na região de Qumran, perto do Mar Morto, e numa sinagoga antiga do Cairo, no Egito. Pelo menos 2/3 do livro original foi recuperado. Com a descoberta da imprensa por Gutenberg, a Bíblia foi um dos primeiros livros editados. E é o livro Patrimônio da Humanidade. Muito bem. Traduzir a Bíblia não é uma maneira simples, porque cada idioma possui termos, expressões e construções próprias. Isso é de cada idioma, que impõe dificuldades para os tradutores encontrarem correspondentes entre as línguas envolvidas. Se o procedimento em si é complicado, imagine quando se trata de um livro como a Bíblia, de tamanha importância, complexidade e antiguidade como a Bíblia é. Ainda existe a questão dos interesses, do que se pretende mascarar ou modificar na tradução. Abre aspas. As traduções podem ser influenciadas pelas peculiaridades teológicas das comissões de tradução, dos grupos que as patrocinam ou das igrejas a que pertencem, o que resulta na escolha de certas terminologias em detrimento de outras. Fecha aspas. Assim é a tradução da Bíblia. Espero que gostaram. Que seja de valia para vocês entenderem esse livro sagrado.